Olá, amiga, olá, amigo de todo o Brasil. Bem-vindo a mais um encontro semanal de reflexão e aprofundamento, o nosso ponto 3. Você já percebeu que eu estou em um lugar diferente de onde nós costumamos nos encontrar semanalmente para conversar com os nossos convidados de forma remota. Eu estou aqui utilizando máscara, nossa equipe está mantendo também todas as recomendações, porque o nosso ponto 3 de hoje, ele é presencial e muito especial. Nós estamos diante de uma pandemia que já levou mais de 500 mil vidas, e os impactos desta pandemia são sentidos também na devoção, na manifestação de fé ao Divino Pai Eterno, neste tempo, neste ano de 2021, com a Romaria virtual, você da sua casa rezando em segurança e manifestando também o seu amor e a sua devoção ao Divino Pai Eterno. E por isso, nesse clima de Romaria, de celebração da fé em tempo de pandemia, é que hoje eu não recebo, mas nós somos recebidos pelo reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, o missionário redentorista, Padre João Paulo Santos de Souza, a quem desde já nós agradecemos, Padre João Paulo, por conversar conosco aqui no ponto 3. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, recebendo vocês, recebendo também cada um que está em casa, que nos acompanha. É sempre uma alegria poder recebê-los aqui no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, ainda mais neste momento tão especial, quando nós estamos celebrando a nossa Romaria. De um modo muito forte, nós queremos fazer com que cada momento deste santuário seja compartilhado com você que está em casa. E fizemos do seu programa também mais esta oportunidade de chegar à casa de cada pessoa e transmitir esta mensagem tão forte, tão importante que emana aqui do Santuário Basílica Divino Pai Eterno. Obrigado, Padre João Paulo. Nós estamos aqui na sala do reitor, a sala onde o Padre João Paulo também exerce o seu ministério, o seu trabalho, a sua função, e é daqui que nós vamos conversar. O Padre João Paulo, só recordando aqui um pouquinho da biografia dele, ele foi ordenado no ano de 2009, no dia 28 de novembro, é formado em filosofia pela PUC Goiás e em teologia pelo Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás, com especialização lato sensu em cinema e educação pela Universidade Estadual de Goiás. Possui mestrado em Sagrada Escritura pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma e cursa doutorado na mesma área pela Universidade Gregoriana de Roma. Já já nós vamos conversar com o Padre João Paulo sobre a celebração da fé em tempo de pandemia, mas antes eu quero fazer aqui um agradecimento a você, você que é membro da família dos Filhos do Pai Eterno. Obrigado porque graças à sua fidelidade esta obra de evangelização não para. A Romaria deste ano acontece, chega até a sua casa, porque você colabora conosco neste processo de evangelização. O novo santuário continua a sua construção, porque você também colabora conosco. Este santuário é mantido e acolhe a tantas pessoas, porque a sua fidelidade proporciona. Então você é responsável por essa obra. E você que nos acompanha, que ainda não faz parte, ligue para nós agora mesmo no 62 3506 9800 ou acesse o nosso portal na internet paieterno.com. Desde já, as nossas boas-vindas a você que se cadastra para fazer parte da família dos Filhos do Pai Eterno. Vamos lá então começar a nossa conversa com o Padre João Paulo. E eu quero começar, Padre, com um pano de fundo para essa nossa realidade atual. Como vivenciar a fé em tempos de crise, né? Volta e meia a humanidade passa por algum momento de tribulação, de tormenta. Nós já tivemos tantos outros que a história nos mostra, mas acredito que esse é um dos mais emblemáticos da história da humanidade, essa pandemia que atinge o mundo todo. Como vivenciar a fé nesse contexto? Então, Marcos Túlio, eu creio que esta pergunta é fundamental, porque, no fundo, é a pergunta que a humanidade faz, né? Por que do sofrimento? Por que da dor? E ainda mais nós que cremos
Às vezes esta pergunta chega ainda muito mais forte, porque muitas vezes nós confundimos pensando que ter fé necessariamente significa estar protegido de qualquer tipo de dificuldade, de qualquer tipo de limitação, de qualquer tipo de sofrimento e de dor. E se a gente olha para a história do povo de Deus como tal, a própria dimensão da fé ela nasce em momentos de crise. Eu me recordo aqui da experiência que o povo de Israel fez. Num tempo de crise é que eles conseguiram perceber que não estavam sozinhos, que tinha um Deus que o acompanhava. E justamente por causa desta presença de Deus na sua história, é que eles puderam fazer toda a caminhada, mesmo que através do deserto, que é um lugar rígido, difícil, exigente de provações. Mas por crer que Deus estava presente, eles conseguiram fazer esta travessia. Igualmente eu me recordo do que diz Paulo aos Romanos, que também vivia uma crise ali na comunidade cristã de Roma, no início do cristianismo. E Paulo diz algo muito importante que eu creio que seja significativo para nós também hoje, né? Nós nos gloriamos também nas tribulações, porque a tribulação gera paciência, a paciência gera constância, a constância gera esperança, e a esperança não decepciona, porque Deus, pelo seu Espírito, derramou o seu amor em nossos corações. Então é muito importante a gente ter esta consciência. Crer em Deus não nos coloca fora das situações de limitações e de dificuldades. Ao contrário, crer em Deus nos ajuda a passar pelas dificuldades sem perder a serenidade, sem desanimar e sem desistir. Porque Deus está conosco e Ele estando conosco, a gente poderá superar todas as crises que a gente atravessa. É interessante, Padre, o senhor colocar a fé nasce em momentos de crise, de tribulação, e nós muitas vezes, no nosso processo de maturidade, né, eu me recordo, o Catecismo da Igreja Católica diz que a fé é a resposta que o homem dá a Deus. É um dom de Deus, até a resposta que nós damos a Ele, é Ele que nos concede esse direito. E nesse tempo de crise, nós às vezes nos desesperamos porque perdemos pessoas queridas, ou porque talvez gostaríamos de estar aqui no santuário neste momento, né? Como é que nós podemos serenar o nosso coração diante desses sentimentos que às vezes nós achamos que nos distanciam de Deus? Geralmente, quando a gente passa por um momento como estes, da pandemia, muitas vezes a gente é levado a nos perguntar até mesmo onde está Deus, ou por que do silêncio de Deus, ou por que Deus permite que tudo isso aconteça. Isso para não dizer de perguntas ainda mais absurdas daqueles que dizem que a pandemia é um castigo de Deus. E eu acho que é bom a gente conversar e deixar isso muito claro, né? Acho que dois riscos inevitáveis de dizer que a pandemia é um castigo de Deus. O primeiro é desacreditar na misericórdia e na bondade de Deus. Como pode, se Deus é bom, é cheio de ternura, é misericordioso, Ele fazer alguma coisa para fazer com que pessoas inocentes sofram? Como tem muitas pessoas inocentes que sofrem, inclusive crianças, outras pessoas de bem que sempre tiveram uma vida coerente, sempre viveram a sua fé de forma muito profunda. E a segunda coisa de dizer que é um castigo de Deus é a gente tirar a nossa responsabilidade, porque já que é castigo de Deus, então a gente não pode fazer nada. Então não podemos ver deste modo, porque nós somos responsáveis. É um problema da humanidade, todos nós devemos enfrentá-lo para que possamos superar essas dificuldades. E se posso ainda, é importante esclarecer que fé não é simplesmente dizer que Deus existe, isso é pouco. Fé é adesão pessoal a Jesus Cristo e ao seu projeto. Portanto, quando nós dizemos que cremos, a gente está dizendo que aquele projeto anunciado e vivido por Jesus Cristo é o mesmo projeto que eu vou assumir para a minha vida. E quando eu olho para a vida de Jesus, a vida de Jesus não foi uma vida de tranquilidades. A vida de Jesus não estava inteiramente preservada de limitações, de dores e de sofrimentos. A vida de Jesus foi pautada pela confiança de que o Pai estava com ele. E por isso mesmo ele enfrentou todas as suas dificuldades, sendo fiel até o fim, sem deixar de lado
aquilo que era a sua convicção. Por isso viveu até as últimas consequências o seu amor às pessoas, um amor irrevogável. Então é deste modo que nós devemos enfrentar este momento difícil que nós estamos atravessando. É doloroso? É muito doloroso. Perder uma pessoa querida, perder alguém muito próximo, pessoas que tanto dedicaram a sua vida e às vezes a gente não pode nem dar um abraço de despedida no momento final. Isso é muito doloroso. Mas é neste momento que devemos olhar para Cristo na cruz e ver que a dor da humanidade é também a mesma dor de Jesus Cristo. Por isso que a fé é muito importante para nós, sobretudo em tempos de crise. Mas não confundamos fé com simplesmente dizer que Deus existe. Fé é uma adesão pessoal a Jesus e ao seu projeto. E, consequentemente, isso deve nos levar-nos a viver também como Jesus viveu, enfrentando as crises da nossa vida, às vezes maiores, às vezes menores, mas sem perder a serenidade. Vejam bem, Jesus um homem inteiramente livre, né? Sereno. Mesmo na hora da prova máxima, o momento da cruz, ele não perdeu a serenidade e nem a sua liberdade. A minha vida ninguém tira, eu a dou livremente. Então é assim que nós também devemos percorrer a nossa vida. Às vezes somos atingidos duramente pelas crises, mas a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor não nos permitem que percamos a direção. É interessante o senhor trazer essa realidade para nós a partir de Jesus, do olhar para Jesus, e nós estamos aqui num lugar muito privilegiado em que nós podemos chamar a Deus de Pai. É a casa do Pai eterno. E nos momentos de tristeza, de dúvida, de Jesus, ele chamou pelo Pai, né? Ele pediu que o Pai afastasse o cálice, pediu que fosse feita a vontade do Pai, entregou o Espírito ao Pai. Então, olhando diante dessa realidade, nós temos que contar com a força, com a presença do Pai no nosso caminho. Exatamente, Jesus é o símbolo de solidariedade divina com a humanidade, né? Porque as nossas dores, as nossas angústias e até mesmo a experiência do abandono, né? Jesus na cruz, Pai, por que me abandonastes? Porque é esse gesto profundo de solidariedade de Deus com a humanidade. Deus é profundamente solidário com a humanidade, a ponto de assumir a nossa humanidade em seu Filho Jesus. Por isso que o Santuário do Divino Pai Eterno tem essa missão muito importante de nos ajudar a olhar para Deus, que se revela para nós como Pai, porque nos deu o seu Filho, e no seu Filho Jesus nós somos todos irmãos e irmãs, filhos e filhas do Divino Pai Eterno. Portanto, é muito importante que tenhamos os nossos olhos sempre fixos em Jesus, porque nele percebemos essa solidariedade de Deus com a humanidade, que jamais a abandona. A gente pode passar pelas dificuldades, mas Deus sempre se faz presente. Às vezes a gente pode até não vê-lo, mas Ele está presente. E a fé é justamente isso, né? Eu posso não ver que Deus está, mas eu tenho consciência de que Ele está, embora eu não consiga vê-lo. Nós falamos aqui do santuário, e santuário é um lugar que nós sentimos a presença muito forte dos romeiros, a presença dos romeiros, a manifestação da fé, e desde o início da pandemia esse ritmo diminuiu, infelizmente, né? Nós gostaríamos de estar aqui com o santuário repleto, com as ruas de Trindade tomadas pelos fiéis, mas nós não podemos, pela segurança, pelo cuidado com a vida de cada um, porque a situação ainda não nos permite, pelo segundo ano consecutivo. E o senhor recebeu a missão de assumir a reitoria deste santuário já durante esta pandemia, né? Já com a rotina do santuário mudada. Como é que tem sido, Padre João Paulo, o desafio, eu já coloco como desafio, porque eu acredito que ele exista, de ser reitor desta casa que acolhe a tantas pessoas, mas principalmente nesse tempo pandêmico? Então, o desafio ele é permanente em um santuário que tem a proporção que tem o santuário do Divino Pai Eterno, onde tantos fiéis, tantos peregrinos acorrem anualmente, há mais de 180 anos, para expressarem a sua fé e a sua devoção. E esse desafio ainda se torna mais acentuado em tempos de crise como este que nós estamos atravessando.
Então é muito complicado, é muito difícil. Às vezes, inevitavelmente, a gente é tomado pela angústia e pela tristeza. Quantas vezes não tivemos que ver este santuário fechado, tivemos que celebrar as nossas missas com o santuário de portas fechadas. Mas é aquilo que eu dizia no início, né? A gente não pode deixar que a angústia, que às vezes até mesmo a tristeza, nos impeçam de olhar para frente e reconhecer a grandeza do amor de Deus presente entre nós. Graças a Deus, este santuário pode continuar a sua missão e manter o seu vínculo com cada devoto, porque nós temos aqui os meios de comunicação, a TV Pai Eterno, que presta este importante serviço de evangelização a este santuário. Então eu diria assim, é desafiador? É, mas mesmo assim é motivo de dar graças a Deus, porque temos instrumentos que nos permitem manter o nosso vínculo de fé, de celebrarmos juntos, de poder comunicar com o devoto, mesmo ele não podendo estar aqui presencialmente. Repito, isso nos custa muito, isso aperta o nosso coração, não poder ter todo mundo reunido aqui no Santuário Basílica. Mas a gente também não pode ter o coração tão estreito para não saber perceber que mesmo em meio a tudo isso, existem sinais maravilhosos de Deus entre nós. E um desses sinais é a possibilidade da gente poder estar unido por meio da TV Pai Eterno, por exemplo. Então o desafio existe, mas ao mesmo tempo a gente precisa saber reconhecer a grandeza de Deus que nos oferece instrumentos para que a gente consiga manter os nossos vínculos de união com o devoto. E esperemos que muito em breve a gente possa, de novo, presencialmente, celebrar junto, manifestar e expressar a nossa fé. Eu acho interessante aquilo que você colocou no início, né? A fé é importante, mas não podemos negligenciar que estamos em meio a uma crise sanitária. Então é também compromisso de fé nosso tomar medidas que impeçam a propagação deste vírus que é tão violento e que tem ceifado tantas vidas. Portanto, é desafiador, mas isso não nos faz desanimar nem perder as esperanças. Uhum. E como é que foi preparar uma romaria virtual, né? Isso é uma necessidade, mas é uma novidade. A gente está acostumado a preparar evento, festa para receber as pessoas e agora numa nova modalidade. Como é que foi esse preparativo? Eu costumo dizer assim, muitas vezes a gente pode pensar, pelo fato de não ter a romaria presencial, a gente não tem a mesma emoção. Não, ao contrário, o processo de preparação causa em nós a mesma emoção da preparação de uma romaria tradicional. Os desafios são os mesmos, né? A busca por caminhos para a realização desta romaria também são os mesmos. Nós temos uma equipe que há tanto tempo está trabalhando para poder oferecer uma transmissão de qualidade, por exemplo, fazer com que as nossas imagens, a nossa mensagem, as pregações que emanam deste santuário possa chegar na casa de cada devoto, na casa de cada fiel. Então temos trabalhado intensamente para fazer com que, chegando agora este período da romaria, não tivéssemos nenhuma dificuldade de fazer com que a nossa mensagem chegasse na casa de cada devoto, de cada pessoa. Ir atrás de parcerias, porque para poder ter toda essa estrutura que nós temos para transmitir a romaria não é fácil, precisamos de parceria, né, com órgãos privados, também órgãos públicos, para poder possibilitar que isto seja possível. Então temos muito trabalho, mas temos uma equipe muito boa, entusiasmada. Eu costumo dizer, né, são agentes de pastoral que estão aí trabalhando muito para fazer com que cada pessoa, em qualquer lugar que esteja de sua casa, possa estar unido conosco, celebrando esta romaria por meio dos meios de comunicação. Eu compreendo um reitor de um santuário, independente de qualquer que ele seja, como o guardião da devoção, né? Aquele que é responsável por animar pastoralmente, de transmitir a devoção às pessoas, mas ele não está sozinho. Aqui nós temos a alegria de contar com uma comunidade missionária, né? Da Congregação do Santíssimo Redentor, os missionários redentoristas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho também dessa comunidade que atua aqui no santuário e que permite às pessoas celebrar a fé. Eu acho que é importante a gente deixar isso claro, né?
Os missionários redentoristas, há 126 anos, receberam esta missão de guardar, preservar e propagar a devoção, a fé no Divino Pai Eterno. A função de reitor, como você mesmo disse, né, é esta de animar, de estar à frente, de garantir um espaço adequado para que as pessoas, ao chegarem aqui, possam manifestar e expressar a sua fé, mas ele não está sozinho. Tem tantas outras pessoas, missionários, que estão disponíveis para fazer com que esse trabalho aconteça, seja na pregação da Palavra de Deus, que eu acho que é um elemento forte dos redentoristas neste santuário, seja no atendimento pessoal, individual de cada devoto, sobretudo no sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão, seja na animação das celebrações. Então, para a gente dar uma tranquilidade, uma serenidade, saber que eu não estou sozinho e que ninguém trabalha aqui sozinho. É um grupo de missionários. Nossa comunidade são 13 missionários, entre padres e irmãos. Temos aqui em Trindade ainda outras comunidades redentoristas, no Seminário Padre Pelágio, bem como a comunidade da Igreja Matriz, que sempre colaboram com a gente no trabalho, sem dizer de todos os redentoristas da província de Goiás, que estão sempre à disposição para colaborar com o nosso trabalho, a nossa missão aqui no santuário. Então, a gente não está sozinho, nós somos um corpo missionário, sem dizer que contamos ainda com um número de leigos, fiéis, que colaboram diretamente no exercício da nossa missão aqui do Santuário Basílica. Nós estamos conversando com o Padre João Paulo, reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, a nossa casa que nos acolhe a todos, a Casa do Pai. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos para continuar nossa conversa sobre a celebração da fé em tempo de pandemia no contexto da nossa Romaria Virtual 2021. Eu te espero, é rapidinho nosso intervalo. Estamos de volta com o nosso ponto 3 especial, hoje direto do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, e nós estamos conversando com o reitor desta casa, o Padre João Paulo dos Santos de Souza, missionário redentorista, sobre a celebração da fé em tempos de pandemia. Nossa conversa no primeiro bloco trouxe alguns elementos importantes sobre a crise que nós vivemos, a palavra de Deus também que nos inspira, o exemplo de homens e mulheres desde a Sagrada Escritura que confiaram em Deus, manifestaram a sua fé e que venceram as tribulações. E agora nós continuamos aqui a nossa conversa com o Padre João Paulo. Nós estamos celebrando uma romaria virtual, né? Os devotos, infelizmente, não podem estar presentes fisicamente. A nossa manifestação de fé, Padre João Paulo, ela é sempre marcada pela dimensão comunitária. Se nós pegamos desde o início do cristianismo, lá nos Atos dos Apóstolos, o senhor tem muito mais propriedade do que eu para falar sobre isso, nós encontramos o exemplo das primeiras comunidades que viviam o evangelho e que dali foi se alastrando. E o nosso culto é sempre marcado pelo encontro presencial. A celebração do culto, a liturgia é sempre de maneira presencial. Nós não podemos nem estar em comunidade e nem estar presencialmente. Como é que nós podemos viver bem essa dimensão nas nossas casas, ou como a igreja chama, na nossa igreja doméstica? Exato. Bem, primeiramente dizer, de fato, né, a fé, embora ela seja uma adesão pessoal, cada pessoa individual, ela se abre e adere pessoalmente, né, ninguém pode tomar essa decisão por outro, mas ela só pode ser experimentada e vivenciada comunitariamente. Não tem como eu ser cristão sozinho. A dimensão comunitária é muito forte na vida do cristão. Não tem como viver a fé prescindindo da comunidade. Até responde talvez um certo pensamento de muitas pessoas que dizem assim, Cristo sim, mas igreja não. Na verdade, isso é um equívoco, porque isso é contraditório nos próprios termos de relação. Não tem como ser cristão e não viver em comunidade, não viver em igreja. Agora, não podemos nos esquecer, né? Eu acho que este momento difícil que nós estamos atravessando,
até nos ajuda a retomar esta dimensão de uma comunidade mais próxima, onde o afeto é mais caloroso, que é a nossa igreja doméstica. Talvez nos chama para uma reflexão muito concreta, porque às vezes a gente vai na igreja, celebra a Eucaristia, participa de algum movimento, mas quando a gente chega em casa parece que não tem nenhum compromisso com aquilo que celebramos lá na igreja. E agora o chamado é justamente o contrário. Aqui, a minha casa, é o lugar onde eu vou celebrar aquilo que eu creio. É eu, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, a minha esposa, o meu esposo. Nós somos a igreja. E aquilo que nós rezamos e expressamos nas celebrações da comunidade, agora a gente vai tentar estabelecer isso de uma forma muito estreita, muito próxima, aqui entre nós. Então, ao mesmo tempo que a gente, infelizmente, está limitado de se reunir, como comumente na igreja, nas comunidades, mas a gente tem essa possibilidade riquíssima de viver a nossa espiritualidade dentro de casa, viver a nossa fé, aquilo que a gente celebra na Eucaristia, agora de modo concreto na minha relação com o meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, com o meu esposo, com a minha esposa. Então, isso de modo concreto. E eu creio que isso é muito bonito. Temos essa possibilidade. Nem tudo durante este tempo deve ser olhado como algo ruim. Muitas coisas a humanidade tem despertado, né? Valores essenciais que neste período a pandemia tem despertado e nos ajudado a dar um passo atrás para reconhecer que estes valores são irrevogáveis, são inegociáveis. E um deles, com certeza, é essa dimensão da igreja doméstica, viver a nossa fé, celebrar a nossa fé juntos em casa, como família, o lugar mais próximo de experimentar essa ternura e este amor do Divino Pai Eterno. O senhor traz aí a palavra solidariedade, me fez lembrar de um livro publicado recentemente pelo filósofo francês Edgar Morin, que completou 100 anos, e ele escreveu uma obra chamada É Preciso Mudar de Via, logo no início da pandemia, né? Que a Europa sentiu os impactos da pandemia primeiro do que nós. E lá ele fala exatamente esse sentimento de solidariedade nacional que foi despertado, né, nas pessoas diante dos momentos de aflição. É claro, a pobreza, as dificuldades da saúde, tudo isso foi aflorado, mas também um sentimento de solidariedade e que também está na nossa essência do cristianismo, né? Falando nesse sentido, veja bem como que essa dimensão comunitária ela vai além do que aquilo que os nossos olhos muitas vezes veem. O fato de eu ficar em casa, reunir com os meus, celebrar a minha fé em casa, este é um gesto profundamente comunitário que vai além da própria família, porque eu estou pensando também nos outros. É uma questão de cuidado. Eu não vou me reunir com tantas outras pessoas e isso vai impedir a proliferação do vírus, isso vai diminuir, consequentemente, o número de internações, por consequência, vai diminuir o número de mortes. Portanto, não é um gesto meramente individual. Quando tomamos a decisão de rezar, celebrar a nossa fé em casa, para não criar situações de aglomeração neste momento, não é simplesmente uma questão eu e a minha família. É uma questão comunitária, muito mais ampla do que isso, porque eu também estou pensando no cuidado do outro. Portanto, a fé ela é vivenciada como compromisso comunitário. E essa dimensão de ficarmos em casa, neste momento de crise em que estamos atravessando esta pandemia, é um gesto profundamente comunitário. Eu costumo dizer isso, né? Quem vai tomar uma vacina não é um gesto individual. Eu não estou pensando só em mim, eu estou pensando no comunitário. Porque embora seja uma coisa que aparentemente diz respeito somente a mim, mas ela tem consequência comunitária. Assim também é a nossa fé, são os nossos gestos de fé, eles têm consequência. Assim como o pecado, por mais que ele seja individual, mas ele tem também consequência comunitária. Então, creio que se a gente olha nessa perspectiva, a gente vai enfrentar essas nossas limitações de uma forma diferente, de fato como compromisso de fé, e mesmo que eu fique isolado com a minha família, mas isso também é uma opção comunitária, em vista de um bem comum, não só
do meu e dos meus. Tá? Eu creio que a gente deve olhar nessa perspectiva. A gente falou aqui de ficar em casa como expressão de cuidado, de solidariedade, como vivência comunitária. E como é que quem está em casa pode se sentir romeiro em casa, já que não pode peregrinar, não pode fazer a caminhada a pé de Goiânia até Trindade? Que elementos podem nos ajudar a viver essa dimensão do ser romeiro, que acredito que está na essência, na alma daquele que se devota ao Divino Pai Eterno? Essa pergunta ela é muito importante, até porque a gente vê de vez em quando algumas pessoas falarem sem se darem conta, né? Como que se faz romaria se eu não vou poder sair de casa? Porque romaria necessariamente é percorrer um espaço, sair de um lugar para ir a outro lugar, né? É caminhar, isto é fazer romaria. É verdade, só que a gente precisa olhar numa outra dimensão. Existe o caminho geográfico, mas existe, metaforicamente, um caminho espiritual, um caminho teológico. E este caminho teológico eu posso fazê-lo, eu posso percorrê-lo, mesmo estando em casa e não fazendo percurso geográfico. O que eu acho que é o mais importante, porque mesmo quando a gente faz o percurso geográfico, eu saio de tal lugar para vir até Trindade, por trás deve estar este outro caminho metafórico que é o espiritual. Então, nós não poderemos fazer o caminho geográfico, ok? Mas o caminho espiritual, o caminho teológico, este nós podemos fazer a partir de nossa casa. É para isso que aqui a gente oferece um caminho de reflexão, porque a pessoa de sua casa, se ela se abre para fazer este percurso, se ela se deixa guiar por esta reflexão, ela vai sair de um lugar e vai chegar a um outro lugar. Ela vai fazer um percurso espiritual, portanto, a sua romaria espiritual, embora ela não possa fazer a romaria geográfica, mas a romaria teológica e espiritual, esta é possível. E repito, esta é a essencial. Quando a gente puder, a gente faz as duas, porque se torna algo mais completo e mais expressivo, né? O sinal visível, poderíamos dizer até quase que sacramental, de caminhar, nos ajuda a viver melhor o sinal invisível da peregrinação espiritual. Mas, enquanto não podemos, façamos o esforço de peregrinar na perspectiva teológica, na perspectiva espiritual. Acredito que essa reflexão que o senhor nos traz ela é muito importante, até para que, quando nós voltarmos para a experiência de romaria geográfica, nós saibamos que é preciso fazer essa, porque há pessoas também que fazem, mesmo quando é permitido, apenas a romaria geográfica sem a espiritual. Acaba se tornando quase que uma atividade física apenas, né, padre? Então, acaba sendo simplesmente uma atividade física. Faz bem, porque a atividade física faz bem, mas não alcança o objetivo, ao menos na perspectiva da fé, que deveria alcançar. E eu sempre insisto nessa dimensão, né? Às vezes a gente fala romaria virtual, as pessoas confundem como se não fosse real. Não. Quando falamos romaria virtual, isso não é contrário à real. O caminho, o percurso que a gente pode fazer este ano, mesmo não estando aqui presencialmente, ele é muito real. Se a pessoa se abre, se ela deseja fazer o percurso, isso vai tocar profundamente a sua vida e a vida dos seus que estão ali reunidos com ela. Então é uma proposta real de celebração e de expressão da fé, só que agora numa modalidade diferente, a modalidade virtual e não presencial como tradicionalmente nós celebramos. Mas não confundamos o virtual como irreal ou como algo fantasioso, enfim, não. É uma experiência verdadeira onde nós podemos celebrar a nossa fé, mesmo que não presencialmente. Uma das expressões mais fortes que a gente encontra aqui no Santuário do Divino Pai Eterno e também por outros santuários, como o Santuário Nacional de Aparecida, Bom Jesus da Lapa, que são santuários também confiados aos redentoristas, ou aquele mais perto aí da sua casa, são as promessas, né? Os votos que as pessoas fazem buscando alcançar uma graça. E muitas pessoas fazem romaria e a gente diz popularmente pagar promessa, né?
acredito que é até uma oportunidade para a gente catequizar sobre essa expressão do pagar promessa, porque parece que a gente está com uma dívida, né? Paga quem tem dívida. Como é que o devoto que está em casa, que fez a sua promessa e que não pôde vir à Trindade este ano, como é que ele pode fazer? O que a Igreja nos orienta nessa dimensão das promessas, Padre? Acho que a palavra promessa ela é muito importante, até mesmo na perspectiva bíblica, né? Porque toda a história do povo de Deus também nasceu a partir de uma promessa. A promessa, antes de tudo, a promessa de Deus para a humanidade, feita a Abraão, né? A promessa de uma descendência, a promessa de uma nação. E a partir dali é que Abraão colocou-se a caminho e que veio toda a história do povo de Deus até chegar a Jesus Cristo, que é a verdadeira descendência do Pai Eterno. Então, a promessa de Deus ela já é plenamente realizada em Jesus Cristo. Da nossa parte, quando nós fazemos uma promessa, é um caminho espiritual para mim, para me ajudar a dar passos. Não é uma barganha que eu faço com Deus, é importante deixar isso muito claro. Até porque o que Deus já fez por nós é algo grandioso. Deus, tudo que Ele tinha para fazer por nós, a maior coisa que Ele tinha por fazer por nós, Ele já fez, que foi nos dar o Seu Filho Jesus, nosso Salvador e nosso Redentor. Então, quando nós fazemos uma promessa, é para nos ajudar a fazer um caminho e, sobretudo, nos agarrar confiantes na certeza de que com Deus a gente pode alcançar algum objetivo. A gente chama, tecnicamente, na linguagem da espiritualidade, de ascese, né? É o esforço que nós fazemos para alcançar um objetivo, uma comunhão maior com Deus. Por isso que fazemos as nossas promessas ou os nossos votos. E quando a gente alcança uma graça, a gente quer, como sinal de gratidão, manifestar algum gesto concreto. Aqui em Trindade, de forma bem concreta, temos a sala das promessas ou a sala dos milagres, onde as pessoas deixam sinais visíveis de que elas alcançaram uma graça. Mas é sempre na perspectiva de agradecimento por uma graça que Deus me concedeu e eu pude celebrá-la na minha vida ou na vida de alguma pessoa próxima de mim. Daí vem a pergunta, eu fiz uma promessa, mas diante dessa situação que estamos vivendo, como eu posso fazer? Durante esta crise sanitária, o Papa Francisco tem insistido muito que as obrigações, muitas das obrigações do fiel cristão estão dispensadas neste período da pandemia, como, por exemplo, a missa dominical, quando não é possível participar. O mesmo vale também para as promessas que foram feitas e, por causa da limitação nesta crise sanitária do coronavírus, não podemos cumpri-la, não podemos realizá-la. Então, com calma, sem nenhum peso, sem nenhum desespero, deixemos para cumpri-la quando for possível. Se for algo que você fez no sentido de participar de uma celebração, estas celebrações que nós estamos realizando durante o período da Romaria, cada uma delas nós estamos também apresentando as promessas de cada fiel e de cada devoto. Então, sinta-se verdadeiramente comprometido com a promessa que você fez e que você está celebrando e realizando aquilo que você prometeu. Se for uma promessa, por exemplo, de vir à Trindade, de entrar na igreja a pé, então, calmamente, tranquilamente, sem peso na consciência, espere o próximo ano, quando com segurança você poderá realizar este gesto. Então, repito, a igreja durante este tempo de crise sanitária tem dispensado algumas obrigações do cristão quando elas não são possíveis por causa deste cuidado que devemos tomar uns com os outros, como, por exemplo, de não criar aglomerações. Portanto, é preciso que a gente serenize o coração, tenha esta ciência de que Deus não vai pesar a sua mão, porque nós não iremos realizar um gesto de fé, porque temos que cuidar da nossa vida e da vida uns dos outros. Estamos conversando com o Padre João Paulo, reitor do nosso Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, sobre a celebração da fé em tempos de pandemia. Este é o nosso segundo bloco, nós já conversamos um pouco sobre essas expressões de piedade, de devoção, como falamos agora das promessas, mas já falamos
da celebração, também já falamos da preparação, da fé, mas nós ainda vamos continuar a conversa com o Padre João Paulo. No próximo bloco, nós vamos falar um pouco sobre o tema da Romaria deste ano e o convite que é para nós vivermos a fraternidade. Então, fique ligadinho com a gente, nosso intervalo é rapidinho e já já nós estamos de volta. Estamos de volta com o nosso programa Ponto 3 especial, neste tempo de celebrar a fé, de manifestar a nossa devoção ao nosso Pai Eterno, é tempo de Romaria, e eu estou aqui no Santuário Basílica, na sala do reitor, Padre João Paulo, que nos recebe para uma conversa muito agradável sobre a celebração da fé em tempo de pandemia, tempo de Romaria virtual. Padre João Paulo, nós já passamos um pouquinho um panorama do nosso tema e agora vamos falar especificamente sobre a Romaria deste ano, que nós estamos vivendo, celebrando, mas mesmo sendo o primeiro ano do senhor como reitor desta casa, o senhor já tem a experiência de colaborar nos anos anteriores na preparação do temário da festa, né? Quem está em casa, quem já acompanha a festa de Trindade, como é popularmente chamado, sabe que a cada ano tem um tema que há sempre uma motivação. Como é que é a experiência, né? Eu queria que o senhor contasse um pouco da experiência de elaboração e se nesse tempo que o senhor colabora, se tem algum tema que lhe chamou mais atenção. Então, esse processo, né, de elaborar um temário é um processo muito bonito, muito importante. A gente se sente muito comprometido, porque enquanto a gente está imaginando um tema, elaborando um temário, as reflexões a serem realizadas cada dia da novena, a gente tem que se colocar no lugar de quem vai fazer a reflexão e a gente tem que se colocar no lugar daqueles que vão ouvir, que vão acolher. Portanto, exige de nós esse cuidado. É um processo bonito, mas ao mesmo tempo muito exigente. Graças a Deus eu tive a oportunidade de participar, né, de várias edições da Romaria, ajudando a pensar e a elaborar o temário, né? Acho que a primeira vez que eu participei, que eu elaborei o temário, foi em 2016, foi justamente o ano da misericórdia, né? Pai Eterno, o Pai Eterno é misericordioso, o ano extraordinário da misericórdia. Talvez de todos os anos que pude participar diretamente na elaboração do temário, este foi muito marcante por ser o primeiro e pelo tema que de fato era muito forte, né? Aquele ano em que o Papa fez essa proposta de viver o ano da misericórdia, foi de fato muito forte. Participei também de ajudei em outras edições, em 2018, não diretamente na elaboração do temário, mas depois para dar uma olhada no texto e sugerir textos bíblicos a serem refletidos. Pai Eterno, somos filhos teus, que era o ano do laicato. 2019, mais uma vez, elaborei o temário, que foi inspirado na Gaudete et Exsultate, que era um convite à reflexão sobre a santidade, a partir da exortação apostólica do Papa Francisco, né? Somos todos chamados à santidade. Portanto, temos várias vezes que tivemos a possibilidade de participar da elaboração de temário. E mais uma vez agora, 2021, com essa proposta temática muito bonita que nós estamos celebrando e convidamos todas as pessoas a celebrarem conosco, né? Claro que a gente sempre escuta a comunidade redentorista, aquilo que são as sugestões de temas que estão mais atuais na igreja, na sociedade onde a gente vive, e a partir daí a gente procura colocar os pontos essenciais a serem refletidos todos os dias do nosso novenário. E como é que se deu a escolha do tema deste ano de 2021? Pai Eterno, diante de vós somos todos irmãos. Então, todos os anos, no período da pré-romaria, se olha quais são os temas que a igreja está refletindo, quais são os maiores temas que a igreja está refletindo. Este ano nós tínhamos pelo menos 2 elementos que foram colocados numa reunião de todos os redentoristas que trabalham aqui em Trindade, né? O ano de São José e depois esta reflexão que emana da encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti.
um chamado sobre a fraternidade e a amizade social. E chegamos à conclusão que este era o tema mais forte a ser trabalhado. Então, a partir daí é que elaboramos essa proposta temática, que é quase como uma prece, né? Pai eterno, diante de vós somos todos irmãos. E por que deste tema? O objetivo é que a gente, claro, provocados pelo Papa Francisco, refletisse essas urgências da humanidade, não só do cristianismo, mas urgências da humanidade que às vezes a gente não se dava conta, mas que a pandemia escancarou. Não tem como a gente não refletir sobre estes temas. Então, durante os 9 dias serão temas muito concretos, de urgências, de necessidades humanas, sem as quais nós não podemos, a partir de agora, imaginar a humanidade sem levar em consideração estes pontos essenciais. Portanto, o tema ele é fundamentado, alicerçado e inspirado na encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, e o objetivo é que cada dia a gente reflita um destes pontos caros à humanidade, urgentes e necessários. Dentre esses pontos que o Papa Francisco nos traz na sua encíclica, que é um documento recomendado à leitura de todos os cristãos católicos, e não apenas, não somente aos católicos, uma vez que o Papa se dirige à humanidade toda, ele conta ali com o apreço de outras tradições religiosas, dirige-se aos homens e mulheres de boa vontade. Dentro desse percurso que o Papa Francisco propõe para a fraternidade e a amizade social, me chama muita atenção, Padre João Paulo, a força que o Papa Francisco dá ao diálogo. É uma das palavras que aparecem mais vezes no texto da encíclica, Uma das palavras mais recorrentes é a palavra do diálogo. Como que a encíclica, como que a Fratelli Tutti pode ajudar a sociedade a enfrentar essas dificuldades de diálogo que existem na sociedade, mas também na igreja, A gente parece que está num tempo em que as pessoas não estão muito dispostas a dialogar. Então, veja, como eu dizia, são temas muito concretos, porque toca a nossa vida cotidiana. É uma dificuldade enorme que nós temos de aprender a dialogar. Nós não sabemos dialogar, nós não sabemos ouvir o outro, nós não sabemos olhar para o diferente. Por isso mesmo, muitas vezes o outro é visto como ameaça para mim, simplesmente pelo fato de ser diferente, simplesmente pelo fato de pensar diferente. E eu não estou dizendo isso de modo abstrato, não. Eu estou dizendo de dentro da nossa casa mesmo. Às vezes os casais não sabem dialogar, um pai não sabe dialogar com o filho, a mãe com o filho, os irmãos não se dialogam. E isso tem consequência em todas as outras dimensões. No nosso trabalho, às vezes, falta diálogo, até mesmo nas nossas relações de amizade, muitas vezes a gente não sabe dialogar. Na igreja nem se fala, Muitas vezes a gente não tem capacidade de ouvir o outro, a gente quer bastar-se a si mesmo, e o caminho não é por aí. Isso sem falar das relações internacionais, das relações institucionais. Sem diálogo não é possível haver amadurecimento. O diálogo é o caminho do amadurecimento. Dialogar é ser capaz de se colocar diante do outro e acolhê-lo como ele é. Dialogar não significa em nada agredir o outro pelo fato de ser diferente ou de pensar diferente de mim. Por isso o diálogo é caminho de amadurecimento. Eu preciso ter a capacidade de me colocar diante do outro que é diferente de mim, não vê-lo como ameaça, saber apresentar quais são as minhas ideias, às vezes até defender as minhas ideias sem diminuí-lo e sem agredi-lo. E, igualmente, que o outro defenda a sua ideia, o seu modo de pensar, as suas convicções, sem necessariamente ter que me agredir, ter que me diminuir. Hoje, infelizmente, a gente vive essa dificuldade muito grande, as pessoas não sabem dialogar. E, às vezes, necessariamente, para defender as minhas ideias, as minhas convicções, eu tenho que te anular. Então, a gente, em vez de se tornar irmãos, a gente se torna adversários. Tem gente que faz esse jogo, Necessariamente ela te vê como adversário. E a gente às vezes nem entende quais são as razões. Por que que o outro olha para mim como se eu fosse seu adversário? Ou então, por que da necessidade de querer diminuir
ou de querer anular o outro, justamente porque a gente ainda não aprendeu o diálogo. E a pandemia tem nos ensinado isso, né? Não é possível superar esta crise sanitária sem haver diálogo, sem essa cultura do encontro, sem acolher o outro, sem vê-lo como um risco para mim. E isso, repito, né? A pandemia não é um problema de uma pessoa, de uma instituição, é um problema da humanidade. Se a gente não souber dialogar e encontrar caminhos e alternativas, a gente não conseguirá sair dela. Então, é necessário, é urgente que retomemos o nosso compromisso com o diálogo. Eu posso até não concordar com você, mas eu tenho a obrigação moral, humana e cristã de te escutar. E a gente tem uma dificuldade enorme de escutar o outro. O senhor trouxe aqui uma expressão que eu fiz questão de tomar nota, que ela é muito importante para nós. Aprender o diálogo. Ou seja, é algo que a gente não nasce pronto, a gente aprende. Assim como uma criança que é educada, que vai aprendendo no processo da vida, o diálogo também é um caminho que nós vamos construindo de aprendizado no dia a dia, né? Acho que diante dessa polarização que a gente vive, essa cultura do cancelamento, do ódio, da intolerância, tantas outras expressões que vão arruinando as nossas relações sociais, o tema que a Romaria nos propõe neste ano, então, é um grande grito e uma grande prece para a humanidade rever os seus conceitos também à luz da Fratelli Tutti. Como eu dizia, né, é muito mais do que simplesmente uma reflexão para nós, cristãos, católicos. É uma reflexão para a humanidade. É a recuperação de valores humanos, até mesmo porque não é possível ser cristão sem antes ser humano, sem antes ser gente. Talvez essa seja a grande dificuldade da igreja hoje, porque existem pessoas que pensam que ela pode ser cristã, piedosa, mas ela não tem compromisso nenhum com a humanidade, nem gente a pessoa ainda é. Então, antes de qualquer coisa, para abrigar a fé cristã, eu preciso ter uma estrutura humana. Então, o convite que nos faz a encíclica e aquilo que a gente está propondo com este temário da Romaria é que a gente repense a humanidade, que a gente repense esses valores e reassuma. E volto mais uma vez a sublinhar a questão do aprendizado. Na vida da gente, mesmo as virtudes, os dons, exigem esforço da nossa parte, é exercício. Amar é um dom, mas é um exercício também, é uma aprendizagem, eu preciso me esforçar, não é tão voluntário, eu tenho que me esforçar, eu tenho que suar. Crer é um dom, mas é exercício também, eu tenho que me esforçar, eu tenho que suar. E esperar é um dom, mas eu preciso me esforçar. O diálogo sem esforço, sem aprendizagem, não vai. Nem tudo na nossa vida é tão voluntário como às vezes a gente pensa que é. Aliás, a própria vida de fé, ela é de esforço. Eu me recordo do Salmo 22, né, que diz: quem subirá até o monte do Senhor? Justamente para mostrar que a nossa vida espiritual, ela é subida, e a subida é exigente. A gente sua, é preciso ter coragem e disposição para subir o monte do Senhor. E mais do que isso, às vezes a gente até sobe, mas não consegue ficar, né? E quem ficará na sua santa habitação? E aí o Salmo vai descrevendo quem tem mãos puras e inocente coração, para dizer assim, mesmo na nossa vida de fé, mesmo compreendendo a dimensão da graça, do dom, que na espiritualidade a gente chama de mística, que é aquilo que Deus nos concede, não podemos prescindir do exercício, do esforço, da ascese, a nossa capacidade de exercitar dia após dia para poder realizar aquilo que nós cremos. Até mesmo a oração é exercício. Se a gente não tiver este esforço diário, vai chegar um momento que a gente não vai fazê-la mais. Então, na nossa vida, é preciso saber que virtudes, elas são também esforço, trabalho, às vezes suado, pesado, para que cresça em nós estas virtudes. E em relação ao diálogo, não é diferente. É preciso que cada um de nós se empenhe, se comprometa e exercite o diálogo. Porque a gente sabe, às vezes não é fácil escutar, tanto que as pessoas não escutam, mas eu preciso fazer esse exercício. E como que a gente cresce quando a gente aprende a escutar
os outros, né? Eu até brinco com outros missionários que nós padres às vezes temos este risco de não saber escutar o outro. Às vezes a gente tem uma dificuldade enorme de participar da missa presidida por um outro porque a gente tem dificuldade de escutar. E como é bom a gente aprender a escutar do outro, porque a fé também é a escuta, né? Eu aprendo a crer melhor pelos ouvidos, então é importante saber escutar, saber dialogar, a gente amadurece muito quando a gente exercita essa dimensão na nossa vida. É bem lembrado, essa dimensão da escuta, me lembro do primeiro capítulo da carta aos Hebreus, né, que fala da transmissão da fé, da escuta, o crer, o escutar, e o exercício da fraternidade está muito ligado a isso que o Padre João Paulo traz para nós. Nós apontamos aqui um dos elementos, que é o elemento do diálogo, o desdobramento dele necessário, que é o da escuta. Que caminhos, Padre João Paulo, que nós podemos pensar para a humanidade, para todos nós que somos romeiros do Divino Pai Eterno, né? Somos todos romeiros do céu, nós cantamos assim aqui no Santuário Basílica. Que caminhos que nós podemos pensar a partir da Fratelli Tutti, a partir do que a Romaria deste ano propõe, especialmente agora para esse tempo, né, que a gente espera, o tempo pós-pandemia, ou alguns chamam de novo normal, né? Experiências de fraternidade para esse novo tempo. Creio que são vários os caminhos, mas eu posso apontar aqui alguns que eu penso que são essenciais, são importantes. Um deles é o caminho da empatia. Como que esta é uma urgência e que a gente percebeu que a humanidade estava tão longe. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. A empatia é a capacidade de sentir o que o outro sente. Na linguagem do Evangelho, a empatia pode ser traduzida como compaixão, isto é, sentir no lugar do outro. Ou se queremos fazer uma atualização, parafrasear lá o primeiro livro bíblico, né? É ser capaz de olhar para o outro, e às vezes o outro que sofre, e dizer a ele que o seu osso é também os meus ossos. A sua carne é também a minha carne. Por isso, a sua dor é a minha dor. A dor do outro me importa. Infelizmente, a gente vive no mundo da indiferença. Tudo acontece e parece que para a gente está tudo normal. A gente não é capaz de se colocar no lugar do outro. Um outro caminho é o caminho da hospitalidade. Sobretudo, quando a gente olha para a realidade das migrações hoje, quanto sofrimento, quanta dor, quanta falta de hospitalidade. E desde o Antigo Testamento, a Sagrada Escritura apresenta a hospitalidade como um dever sagrado de quem tem fé. Então nós não podemos sair deste momento de crise que nós estamos vivendo sem nos comprometer com essas coisas concretas da humanidade, como a empatia, como a hospitalidade, como a cultura do diálogo, como a busca por uma esperança comum, ainda mais nesse tempo onde as pessoas estão desesperadas, às vezes sem rumo. Então são caminhos muito concretos apresentados pela encíclica e que nós estamos trazendo durante as nossas celebrações para que abramos o nosso olhar e a partir de agora criemos um novo horizonte para uma nova amizade recriada a partir desta fraternidade e desta amizade social. Padre João Paulo, nós estamos chegando já ao fim da nossa conversa, esse ponto 3 tão especial, tenho certeza que foi e está sendo para quem está acompanhando, assim como para mim aqui nesse diálogo tão agradável. Eu gostaria que o senhor deixasse, então, uma mensagem, as suas considerações finais acerca desse tema que a gente conversou hoje. Então, repito, né, este tema é muito importante, é um tema fundamental, porque ele toca nas perguntas mais profundas da humanidade e, inevitavelmente, também dos cristãos, dos católicos, neste tempo que nós estamos vivendo. Por que a dor? Por que o sofrimento? Gostaria de recordar a experiência de Jó, porque Jó, eu creio que representa muito a humanidade. Jó é muito mais do que uma pessoa singular. Jó é esta figura coletiva da dor e do sofrimento da humanidade que muitas vezes não consegue compreender as respostas de Deus, porque Deus parece silenciar-se. Muitas vezes nós também nos perguntamos, assim como Jó,
Por que que eu, que participo das missas, que participo da igreja, que estou sempre na comunidade, que pago o dízimo, que colaboro, né, como filho do Divino Pai Eterno com a obra evangelizadora do Santuário do Divino Pai Eterno, por que que eu ainda passo pela dor e pelo sofrimento? Eram as perguntas de Jó. Sou justo, temente a Deus, por que o sofrimento? Se rebela, se revolta, muitas vezes a gente também se revolta, não aguenta o silêncio de Deus que parece não nos responder no momento obscuro. No entanto, chega um determinado momento que Deus toma Jó pela mão, não lhe dá uma resposta simplesmente verbal, faz um passeio com Jó pelo jardim e vai mostrando todas as obras que, ao longo da história, Deus tem realizado em favor da humanidade. Então não deixemos que a dor e o sofrimento do tempo presente nos impeça de olhar para frente com esperança e de olhar para trás e reconhecer tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Às vezes, por causa de uma dificuldade, a gente quer anular tudo que Deus tem realizado por nós. Isso não é verdade. Deus sempre é bom, Deus sempre é misericordioso, Deus sempre está presente conosco. E com Ele a gente vai fazer a travessia. Portanto, coragem, não desanime. A fé é justamente esta capacidade de fazer a travessia, mesmo quando as ondas são violentas e mesmo quando os ventos são contrários. Crer quando tudo é favorável é fácil, mas o que exige de nós a fé cristã é crer mesmo em meio às dificuldades. Creio que esta é a mensagem para nós, é isso que a gente quis conversar hoje e, desde já, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo. Me sinto honrado de participar do seu programa e poder compartilhar um pouco desta reflexão. Obrigado, Padre João Paulo. Para nós também, todos que colaboramos com essa obra, todos os funcionários da TV Pai Eterno, somos muito agraciados por tê-lo conosco. Padre João Paulo é uma pessoa que tem dificuldade de dizer não, viu? Ele nunca diz não para a gente. Tudo que a gente precisa, ele está solícito. Então, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no nosso ponto 3. Desejar que o senhor continue iluminado e iluminador, como sempre diz o grande catequista Padre Zezinho, né? Neste trabalho pastoral. E como de costume, aqui no nosso ponto 3, né, nós só mudamos de lugar, mas eu quero trazer aqui 3 apontamentos a partir dessa conversa, desta fala com o Padre João Paulo. Primeiramente, que a fé não é só dizer que Deus existe. A fé é uma adesão pessoal. Portanto, celebrar a fé em tempo de pandemia, em tempo de crise ou em tempo de bonança, não é apenas dizer que Ele existe, que olha por mim e por você, mas é acreditar e eu dizer sim a essa proposta que Ele me faz. Fazer romaria, mais do que um caminho geográfico, do que um percurso físico, é um itinerário espiritual que todos são chamados a fazer. Portanto, a romaria que estamos vivenciando é também um momento oportuno para vivermos essa dimensão espiritual. E claro, ao dizer que somos todos irmãos, filhos do Pai Eterno e todos irmãos, nós precisamos aprender o diálogo, aprender a empatia, aprender a hospitalidade e aprender que neste mundo devemos sempre caminhar unidos, olhando uns para os outros. E para finalizar, eu trouxe aqui um pensamento do cardeal Tolentino Mendonça, este grande pensador contemporâneo, em um texto dele que se chama Parábolas para um Tempo Novo. O cardeal diz o seguinte: podemos efetivamente olhar apenas para o assédio devastador dessa crise que começa por ser sanitária, mas que depressa contaminou tantos outros âmbitos, tornando-se uma crise poliédrica, econômica, social, política, eclesial, civilizacional. Ou podemos perceber, numa leitura crente e esperançada da história, como o faz Deus incansavelmente, que esta hora, com todos os seus constrangimentos, é, afinal, um kairós, uma oportunidade para relançar a nossa aliança com a vida.
O nosso ponto 3 vai ficando por aqui, esse ponto 3 especial nesse tempo de Romaria. E eu acredito, Padre João Paulo, que a gente pode dizer como os nossos irmãos lá do Antigo Testamento, que ao celebrar a Páscoa, eles sempre finalizavam no próximo ano em Jerusalém. Acredito que o nosso desejo é que no próximo ano todos em Trindade para celebrar juntos como irmãos esta Romaria. Um abraço forte e até a próxima.